Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar nosso livrinho abençoado? Estamos no capítulo 6, isso! Esse capítulo realmente é um grande radar. E nós vamos tratar hoje do subitem Lembrança da existência no corpo físico. Nós vamos iniciar na questão 304. Vamos juntos? Então Kardec pergunta assim aos espíritos: o espírito recorda-se da sua existência no corpo físico? Então desencarnou, né? Está na erraticidade. Ele relembra, recorda-se, sabe quem era? Essa é a pergunta de Kardec. Respondem os espíritos: sim. Pelo fato de já ter vivido muitas vezes na Terra, lembra-se do que foi e do que fez como homem. Algumas vezes essa lembrança lhe faz rir, porque ele sente pena de si mesmo. Então ele está dizendo assim, não só lembra a última, como lembra as outras, né? E aqui ele está dizendo assim, faz rir. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, e assim como um adulto que pensa, nossa, eu fazia umas coisas quando eu era adolescente, que eu não faria mais, e você dá risada, porque você pensa, nossa, eu com aquela idade, né, me achando a última bolacha do pacote, fiz tal coisa, fiz aquilo outro. Nossa, que ingenuidade, né? Nós, quando adultos, temos essa percepção. Da mesma forma como nós vamos evoluindo enquanto espírito imortal que somos, chega uma hora que a gente vai olhando para essas outras vidas nossas, outras ações nossas e dá risada, né? Fala, gente, olha como aqui a gente estava achando que estava abafando e na realidade, aqui, coitado, eu estava era parado na encarnação, por exemplo. Muito bem. 305. A lembrança da existência em um corpo físico se apresenta ao espírito recém-desencarnado de maneira completa e repentina? Então, estamos aqui, pá, desencarnei, né? Aí, abro os olhos, tô na erraticidade, tô no mundo invisível. É imediato? Ah, então eu era Letícia, eu era advogada, morava no Brasil, eu fazia o canal Simplificando o Espiritismo. Ah, é automático? É imediato? Respondem os espíritos, não. A lembrança lhe surge pouco a pouco, como algo que sai de um nevoeiro, e à medida que nessa lembrança ele fixa sua atenção. Por isso, essa é uma das razões que muitas das pessoas, em sua grande maioria, quando desencarnam, levam um tempo para se comunicarem. Por isso que até se orienta as pessoas que perderam os entes queridos, que muitas vezes desejam essa comunicação, e quando ela é autorizada é muito assim gratificante ao nosso coração, normalmente pede-se para se aguardar um tempo, né? Com exceções, raras exceções de espíritos aqui enquanto encarnados já muito evoluídos, a grande maioria de nós levará um tempo. Levará um tempo para entender que desencarnou, levará um tempo para recordar, né, a última encarnação, levará um pouco mais de tempo para recordar as outras encarnações, levará um pouco mais de tempo para restabelecer o perispírito, né? Quantos de nós não desencarna aqui em situações difíceis físicas, né? Em que pese nós não vamos levar as dores físicas para o mundo espiritual, nós ainda assim, por muitas razões, nós, de certa forma, atrapalhamos um pouco a nossa composição do perispírito naqueles locais onde tivemos doenças, onde de repente tivemos por um acidente, por exemplo, perdemos uma perna, perdemos um braço, acontece alguma coisa, né? Isso tem um reflexo no perispírito que precisa ser harmonizado com o próprio espírito, né? Para dizer, olha, isso aqui, esse acidente, essa coisa que aconteceu, essa doença, está lá, não faz mais parte do seu ser imortal, né? Então vamos restabelecer, vamos harmonizar, né? E isso muitas vezes é feito nos hospitais espirituais. E essa é a razão pela qual muitos de nós orientamos as pessoas que pedem a comunicação que aguardem um pouco, né? De preferência alguns meses, para dar tempo, né, do espírito acordar, perceber-se, reequilibrar, reorganizar, focar naquilo que é importante para ele, para um segundo momento, sim, claro, por que não, nos comunicarmos com ele, certo? Muito bem. 306.
O espírito lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida? Ele consegue rever toda a encarnação de uma só vez? Respondem os espíritos. Ele recorda os fatos que tiveram maior influência sobre a sua nova condição de espírito. Entretanto, existem circunstâncias de sua vida para as quais ele não dá a menor importância e delas nem procura se lembrar. Gente, olha, a nossa memória aqui na Terra, olha, tudo que está em cima está embaixo, a gente tem uma analogia. Então nós estamos aqui na Terra, quantas coisas já aconteceram conosco na nossa vida que a gente não lembra? Não lembra. Por quê? Porque não foram excepcionais, porque não nos marcaram, quer positivamente ou negativamente, quer porque eram coisas do cotidiano, quer porque eram encontros ou reencontros, assim, afeitos a nós, né? Assim, não foram grandes questões. Nós hoje, eu aqui com o pezinho nos 46, não me recordo de muita coisa. Nós nos recordamos pontualmente daqueles seres que amamos, daqueles grandes feitos da nossa vida, as nossas grandes dores. Isso é natural, mas nós não lembramos de tudo o tempo todo, mesmo porque senão, né, dava bug no cérebro. A mesma coisa o espírito quando na erraticidade, porque somos nós, né? Então tá na erraticidade, mas ainda somos nós. E lá em que pés nós não temos essa limitação cerebral, né? Porque o perispírito não tem órgãos como os nossos aqui. É uma analogia, mas não é a mesma coisa, né? Nós já aprendemos isso, que o espírito ele vê, lê, lembra por tudo, não é um órgão, né? Ele não vê com o olho, ele não fala com a boca, ele não pensa com o cérebro, certo? É uma percepção maior de todo o ser. Então, ele, quando está na erraticidade, assim como nós aqui, enquanto encarnados, também vai selecionar a lembrar aquilo que será útil para o restabelecimento da saúde, para a análise se terminou aquela encarnação completista ou não, como foi, quais são os próximos passos, né? O que ele aprendeu daquela jornada. Então isso faz mais sentido, né? Até para nós mesmos aqui, que haja uma guarda maior de informações mais importantes. Muito bem, 306A. Ele poderia se lembrar dessas circunstâncias se quisesse, ou seja, ele poderia lembrar que numa terça-feira chuvosa de agosto de 1920, ele pegou um bonde. Aí ele diz assim, ele pode lembrar-se dos acontecimentos de forma minuciosa e até mesmo dos pensamentos que teve enquanto fazia aquilo. Mas quando isso não tem utilidade, ele não faz. Então assim, teria capacidade? Teria. Nós sabemos, por exemplo, que através de uma hipnose, aqui encarnados mesmo, se nós estivermos sendo orientados por uma pessoa correta, que sabe fazer a hipnose de uma forma adequada em meios profissionais, ele pode sim levar a gente a nos recordar, nesta vida mesmo, de alguma situação específica de forma detalhada. O que nós, por exemplo, na vigilância, né, não conseguimos. Então, por exemplo, nesse momento, você lembra aquele fato que aconteceu em tal momento? Não com detalhes. Às vezes sim, às vezes não, vamos dizer, lembro. Mas lembro assim, por cima. E num trabalho de hipnose, de indução, pode levar você até aquele momento com as lembranças minuciosas. Mas isso deve ser feito em casos de trauma, em casos realmente necessários, né? A gente tem a terapia de vidas passadas ainda, quer dizer, que é essa capacidade de levar você a acessar outras encarnações suas. Mas tudo isso deve ser feito com muito critério, né? Para tratar de problemas sérios que não podem ser tratados com o auxílio e evolução técnica, né? Que nós já possuímos. Porque se você pode resolver isso através de uma psicoterapia, se você pode resolver essa questão através de formas alternativas, de meditação, de práticas, se você pode resolver isso também muitas vezes com a ajuda medicamentosa psiquiátrica, dependendo do caso, né? Cada caso é um caso.
deve-se utilizar todos os meios já disponíveis e buscar essas formas como última ratio, ou seja, nada deu certo, vou tentar por aí. Porque sempre que você vai acessar todas as informações, você pode sim acessar muita coisa que você não lembra, porque o seu cérebro esqueceu para você, porque de alguma forma te fez mal, né? A gente pensa assim, por exemplo, as mães, né, falam, nossa, eu sou mãe, meu filho, minha filha, e aí o pessoal, nossa, lembra no parto? Nossa, foi tão difícil o seu parto. Nem lembro. Não lembra, por quê? Porque para que a pessoa vai ficar lembrando aquele momento de dor? Vai lembrar da felicidade e alegria de estar com o filho, com a filha recém-nascida, né, no colo, após o nascimento. Não vai ficar lembrando detalhe por detalhe disso. Tudo bem que esse é um exemplo bobo, mas é só para a gente entender que o nosso cérebro, ele trabalha a nosso favor. Então, muitas das coisas que nós não lembramos, aqui principalmente na Terra, ele é um amigo nosso. Ele fala, olha, vou colocar isso aqui para lá, porque isso aqui não é bom. Isso aqui traz tristeza, isso traz um gatilho, né? Então, ele também nos defende daquilo que não necessariamente, não dizendo que seja todo o caso, tá? Mas muitas das coisas que não necessariamente não são úteis, né? Lembrei agora de um caso, olha, há muito tempo atrás, né? Muito tempo mesmo, né? Décadas atrás, eu tive síndrome do pânico. E foi uma experiência muito intensa e muito difícil. Eu levei muitos meses até me restabelecer, de verdade. E foi assim, do nada. Em 1 minuto eu estava passando muito mal e muitos meses passando muito mal. Até que, com a ajuda do centro espírita, com a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, da minha família, do amor dos meus amigos, eu consegui efetivamente sair dessa situação. Foi fácil? Não, foi muito difícil, mas eu consegui. Eu quero ficar voltando nisso, sentindo detalhe por detalhe nisso? Não, não quero, óbvio que eu não quero, porque foi muito difícil. Então, hoje eu lembro, foi muito difícil. O que aprendi, tudo que aprendi nessa época, trago para mim até hoje. Mas sim a necessidade de acessar esse sofrimento para poder aproveitar as lições que tirei de lá. Então essa é a inteligência. Então você tem capacidade de lembrar tudo? Resumindo, tem. É útil? Nem sempre. É útil, é ótimo para o seu espírito. Quer encarnado ou desencarnado? Legal, vamos lembrar e vamos aprender. Não, não é. Não é útil, não é essencial, não vai trazer benefício. Então, para quê? Né? Bom, muito bem. 306b. O espírito consegue perceber a finalidade na vida na Terra em relação à vida futura? Respondem os espíritos, certamente. E essa finalidade se apresenta para ele de maneira bem mais clara do que quando ele estava encarnado. Compreende que precisa evoluir para chegar ao infinito e sabe que cada uma das encarnações ele se libera de algumas impurezas. É isso, gente. Tudo leva tempo. Quando nós estamos na erradicidade, nós estamos aqui estudando o Espiritismo. Nós já não aprendemos que nós temos um objetivo? Qual é o nosso objetivo? Nos tornarmos seres puros, assim como Jesus. Não é isso? A gente já sabe que é isso. Nós que estamos na doutrina espírita sabemos disso. Mas nem todos estão na doutrina espírita, né? E eu digo sempre, gente, não fiquem com essa ideia, porque só um tem a verdade, o outro a verdade é uma só. A verdade, tudo que é verdadeiro é uma verdade só, não existe 10 verdades, é uma verdade só. Então, muitas vezes nós aqui encarnados estamos mais ligados na materialidade, não estamos ligados na espiritualidade, e tudo bem, Deus não nos castiga por isso. Mas quando nós estivermos na erradicidade, nós teremos essa percepção, puxa, podia ter feito X, podia ter feito Y, poderia ter me dedicado mais ao autoaprimoramento. Olha a dica, é auto, cada um faz o seu. O autoaprimoramento para mais rápido ser feliz, como Jesus nos ensinou nas bem-aventuranças, né? Felizes, felizes quem? Os mansos, quem? Os pacíficos, quem? Os humildes, né? Quem? Os perseguidos em meu nome, quem? Então ele vai dizendo, então a gente, tendo acesso a essas informações, a gente pode colocá-las em prática. Se nós não tivermos acesso a elas aqui, nessa encarnação, tudo bem, quando desencarnarmos, vamos ter acesso. E é lógico que aí essa percepção vai fazer com que nós façamos um desenho melhor
da próxima encarnação. Então, na próxima encarnação, eu quero estar um pouco mais conectado com a espiritualidade, eu quero ter essa percepção que há algo acima de mim. Ah, eu quero, não é? A gente vai tendo essas oportunidades, né? Quer aqui, quer lá. A gente não pode esquecer nunca que nós somos seres imortais e que Deus nos ama em todas as vibrações e em todas as faixas. Não importa, quer estejamos encarnados ou desencarnados, nós nunca estamos sós e desamparados. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!